Nós seguimos esse mês falando sobre o tema Deus presente. E sobre o Deus presente, nós queremos ter esse tempo de reflexão hoje, pensando no Deus, como nós encontramos no texto do Gênesis. Abra aí a sua Bíblia. Eu quero falar sobre o Deus presente que santifica o seu povo. O Deus presente que santifica o seu povo. Quando nós lemos o texto do Gênesis, e eu quero conversar com os irmãos aqui, fazer uma pregação expositiva, mas mais numa abordagem histórica, falando da ação de Deus através do seu povo, o povo de Israel. No Gênesis capítulo... Deixa eu ler aqui com você. Aqui, Gênesis 15. O Deus eterno, o Deus eterno é a linguagem que os hebreus usavam e nós os cristãos usamos também para se referir a Deus. Por que o Deus eterno? Talvez seja a melhor tradução do sentido de uma palavra que se refira ao Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras não pode ter um nome. Nós temos essa sensação que sempre que nominamos alguma coisa, nós estamos declarando um poder, um controle, um conhecimento, e conhecimento sempre traz junto essa ideia de controle. Eu estou conhecendo alguma coisa. É possível conhecermos muitas coisas, e normalmente essas coisas são objeto de estudo, mas Deus não é objeto de estudo. Olha que interessante, eu e você estamos aqui. Se você olhar para o seu lado, e para trás, e para cima, e para baixo, e se você sair desse espaço e continuar olhando e pensando, e enxergando a natureza, a criação, o que você vê, que é a terra, a pessoa, as coisas materiais, o que você sente, que é o ar, a brisa, o calor do sol, aquilo que nossos olhos não alcançam, que são os astros, as galáxias, as milhões, os bilhões de galáxias que existem, o poder de vida que há em tudo isso. Se eu e você fecharmos os olhos e olharmos primeiro aqui, irmos imaginando e viajando nessa viagem que eu estou dizendo aqui, um bom exemplo eu e você pensarmos assim: tudo isso que nós pensarmos está em Deus, está dentro dele. Tudo está em Deus. Se todas as teorias modernas cumpram-se elas, sejam verdadeiras ou não, se elas um dia serem comprovadas ou não, não importa. Mas imagine alguém que gosta de viajar um pouco mais ainda nos mundos paralelos, né? Enfim, em todas essas teorias de multiverso, tudo isso está em Deus. Nada está fora de Deus. Não existe nada fora de Deus. Tudo está dentro dele. Sim, Satanás e o inferno e o diabo também. O salmista diz assim: se eu pegar as asas da alva e voar até o céu, ou se eu pegar a minha cama e colocar lá no fundo do abismo, ou em outra linguagem, lá nos quintos dos infernos, lá o Senhor se faz presente. Ele diz: para onde eu posso fugir da sua presença? Não é possível fugir da presença de Deus. Por quê? Porque Deus é. Tudo que existe, só existe no ser. Nós não somos, embora podemos usar o verbo para dizer que nós somos, nós não somos, porque eu e você deterioramos, eu e você passamos, eu e você chegamos, antes de nós já tinha alguma coisa e nós chegamos. Se nós chegamos depois de alguma coisa, é porque nós não somos. O antes de nós já era, e o depois de nós continuará sendo. E quem é esse? Deus. Deus é tudo em todos. O João, a escrever o Evangelho de Jesus, e Paulo, a escrever aos irmãos de Colosso, eles trazem uma ideia sobre isso, e ele fala: olha,
tudo, João diz, tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Paulo fala assim, olha, tudo que há na existência, o visível e o invisível, sejam trono, potestades, poderes, dominações, glória, majestade, tudo é feito nele, por ele, para ele e para a glória dele. Que nome se dá a esse ser? Não dá nome, ele é inominável, porque toda vez que a gente põe uma etiqueta, nós estamos dizendo, isso eu controlo. Deus, nem eu nem você controlamos. Deus a ciência não controla, Deus os homens não controla. E isso não é agora que nós temos ciência, isso é desde sempre, porque Ele é Deus. E esse Deus, quando decide se revelar, Ele se revela usando linguagens que o humano pode entender. Mais ou menos como eu e você vamos falar com o nosso bebê, nosso filhinho, nosso filho, nossa filha, nós tentamos usar uma linguagem que eles entendam, tentamos capturar a linguagem deles para nos comunicar com eles, assim Deus fez conosco. Então Ele usa linguagens que a gente vai se conectando e vai tendo uma referência. Quando Ele fala, por exemplo, com Abraão, que é o patriarca, o maior patriarca, né, da tradição judaica, do judaísmo, e também da tradição judaico-cristã, ele se revela a Abraão e dá um nome. Mas olha que interessante, a Bíblia nos diz que Abraão, quando venceu uma batalha e foi dar o dízimo, ele deu o dízimo a Melquisedeque, não é isso? Quem era Melquisedeque? Sacerdote. Sacerdote de onde? De Salém. Salém, cidade de luz. Qual é a cidade de luz? Que nós conhecemos depois das Escrituras como Jerusalém. Quem é o Melquisedeque que está em Salém antes de Abraão? É alguém a quem a Deus se revelou antes de Abraão. Então Abraão não é o cara que saca Deus da manga para revelar a nós. Abraão é o cara que Deus decide se revelar a ele, para nele, através da descendência dele, trazer o Salvador da humanidade. Mas antes disso, ele já tinha se revelado a outros. Porque Deus não é controlado pela religião. Deus não é controlado por homens, nem por mulheres, nem por nós, os humanos. Mas quando ele decide se comunicar com Abraão, lá no capítulo 15, nós lemos isso aí outro dia que eu estive falando aqui, ele diz assim no versículo... Perdão, quando Deus se revela a Abraão, ele diz assim no capítulo 15, irmãos, versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, o Senhor está falando com Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados, ou seja, você vai morrer em paz, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Bom, esse Deus eterno, que vai se comunicar com alguém, chama Abrão. Quem é Abrão? Ninguém. Não adianta a gente colocar purpurina no Abrão, pintar ele. O Abraão é um Zé Ninguém, igual o Zé Ninguém em relação a Deus, tá bom, irmãos? Porque Jesus é que diz, sem mim vocês não são ninguém. Então pega essa linguagem de Jesus para dizer que você não é ninguém, pode ser? Eu também não sou ninguém, assim a gente fica igual, Abraão também não é ninguém. O Senhor chamou Abraão. O que o Abraão tinha que você não tem? Eu não sei, mas vocês são iguais. Ele tinha muita coisa que eu não tenho, e ele tem muita coisa que eu não tinha, ele não tinha o que eu tenho. Mas nós somos iguais. A questão é que Deus chamou Abraão. E o que Deus revela a Abraão? A sua santidade.
E ele diz para Abraão, depois de chamar Abraão, Abraão faz um sacrifício para esse Deus, que ele está começando a entender um pouco quem é esse Deus, ou percebendo esse Deus. E aí o Senhor fala para ele assim: Abraão, eu vou te dar essa terra que você está aqui. Imagina que Abraão está lá, num lugar chamado Canaã, e ele está lá fazendo um sacrifício ao Deus que ele está começando a conhecer. O Senhor fala para ele: Abraão, eu vou te dar essa terra aqui. E, bom, o detalhe é que Abraão tinha mais ou menos, Abraão já tinha próximo de 70 e poucos anos, a mulher dele era estéril, e o Senhor ainda espera mais 30 para cumprir a promessa. Então, ele vai ter o filho com quase 100 anos. 100 anos ele já não está daquele jeito, e a esposa é estéril. Vocês imaginam que salada que é isso aí. O Deus que chama pessoas e se revela, na sua santidade, ele mostra que a sua santidade ultrapassa os limites da nossa humanidade. O Deus que é santo, o Deus eterno que se revela e revela a santidade, ele revela a santidade através de uma expressão que nós usamos muito, que é amor. Deus se comunica através do amor, e através do seu amor nós experimentamos a sua santidade. Deus é amor, Deus é santo. Deus é amor, mas ele é reto, justo e bom. Na sua justiça ele estabelece regras. Na sua bondade, na sua retidão, ele aplica bônus ou ônus, ele cobra ou ele premia. E na sua bondade, ele dá aquilo que a gente não merece. Então, na sua justiça, ele estabelece regras. Na sua retidão, ele dá aquilo que a gente merece, que é as consequências daquilo que nós plantamos, nos ensinando responsabilidade. Você fez bem, você ganha um like; você fez mal, você ganha um dislike. Isso é retidão, ele é reto. Mas na sua bondade, ele dá o que nós não merecemos. Isso manifesta o amor de Deus. Deus é amor. E esse amor de Deus é justo, reto e bom. Você pode falar isso comigo, só para a gente fixar? O amor de Deus é justo, reto e bom. Nós podemos chamar isso também de santidade. Deus é santo. O Deus santo comunica amorosamente comigo a santidade dele, mostrando o seu amor. Ele fala assim com Abraão: Abraão, vou te dar essa terra que você está, esse lugar que você está, que você está. Mas olha a linguagem que ele usa. Versículo 13, nós estamos em Gênesis 15, 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Nós vamos ver depois que é o Egito. Onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eles serão, vamos lá, escravizados e oprimidos. Ué, por que o Deus eterno está se preocupando com alguém que é escravizado e alguém que é oprimido? Porque ele, Deus, é santo. O humano não é santo, mas ele, Deus, é santo. E ele decide se comunicar com o humano. E nesse processo de comunicação, ele vai falar com Abraão: eu estou vindo, porque o meu amor está me trazendo. Alguma coisa moveu Deus, e era a injustiça e a escravidão que aquele povo, os descendentes de Abraão, iria passar. Ele falou assim: eles vão ficar 400 anos debaixo de injustiça e escravidão. Ouça bem isso, irmãos. Nós temos muitas vezes a ideia do amor, do Deus amor, o amor fofinho, rosinha, quase um ursinho. O Deus de amor, ele não tolera a injustiça, ele não tolera a corrupção, ele não tolera a maldade. O Deus de amor é santo, e ele vem comunicar a santidade dele com amor, mas no seu amor ele traz justiça, retidão e bondade. Ele está dizendo: eu vou visitar vocês, mas se segurem, quando eu chegar aí, todo mundo vai ser afetado. Amém, irmãos? Versículo 14, continua comigo aqui.
Mas eu castigarei a nação a quem vocês servirão como escravos, e depois de tudo, vocês sairão com bem. O que ele fará? Castigará. O Deus que ama vai castigar uma nação. Ele não está falando do indivíduo, ele está falando de uma nação. Por quê? Porque aquela nação foi criada numa cultura de violência, de exploração, de injustiça, de maldade, de não reconhecimento do próximo. Mas naquela época era assim. Isso mesmo. Em toda época é como ela é, mas Deus não muda. E em toda época Ele visita quem Ele precisa visitar. E na sua visitação, Ele traz amor. Mas o seu amor é justo, reto e bom. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o Deus Santo se comunica. A presença de Deus traz a justiça, a retidão e a bondade de Deus. Ele diz, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, vocês sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz. Ok, essa parte eu já li, deixa eu ir só. Versículo 16, na quarta geração, os teus descendentes voltarão para cá. Olha, os seus descendentes vão ficar 400 anos em algum lugar debaixo de sofrimento. E depois de 400 anos, o número aqui está arredondado, eu vou trazer vocês de volta para cá, para esse lugar onde nós estamos conversando. Olha o Deus que está além do tempo. Olha o Deus que é onipresente. Na quarta geração dos seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. É claro que o povo hebreu, a descendência de Abraão, que será chamado de israelita, eles vão para o Egito e será oprimido. E é claro que lá existem muitos outros povos que também estão sendo oprimidos. Há muitas outras nações que também estão sendo oprimidos, porque o Egito naquela época era a grande potência que havia. E como toda grande potência, oprime para se tornar grande, né? No nosso sistema humano é assim, alguém normalmente cresce demais quando oprime um outro grupo. E isso aconteceu no Egito. Então o Senhor está dizendo que vai visitar o Egito todo, mas Ele está vindo especificamente por causa da descendência de Abraão. Por quê? Porque Ele quis se revelar a Abraão. Quando Deus decide se revelar, Ele se revela só porque Ele quer, mais nada. Eu e você não devemos nos sentir a última bolacha do pacote, porque Deus nos escolheu. Nós só devemos nos render diante dEle, nos prostrar diante dEle, e não pedir mais nada, só agradecer, porque um dia Ele se revelou a nós. Se você não entende isso, você acha que você tem um cartão de crédito dentro de você com Deus, e isso pode fazer você ir protestar diante de Deus, requerendo os seus créditos, porque afinalmente você é gente boa. Deus te chamou, alguns pensam assim, Deus me chamou, porque Ele olhou lá na frente e viu que eu ia ser gente boa, aí Ele me chamou. Não, Deus te chamou porque Ele quis chamar. Eu e você não somos gente boa, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Só em Cristo nós somos transformados, porque o Deus vem morar dentro de nós, e manifesta a sua santidade em nós, que nós estamos chamando de amor. Então Deus está dizendo, eu vou descer naquela nação para corrigir eles. Por quê? Porque eles estão praticando, tem alguns textos, talvez alguns textos de vocês aí vai estar escrito, iniquidade. Olha que interessante, a última frase do versículo 16, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Olha que interessante, mesmo aqueles que não amam, não conhecem a Deus, não querem nem saber de Deus, Deus não desce com juízo matando todo mundo como se estivesse nervoso. Não, Ele está dizendo, tem uma medida, e essa medida vai se enchendo com o tempo. E quando essa medida, esse cálice, essa balança pesa, eu venho e trago juízo. Amém, irmãos? Então o Senhor dá essa fala para Abraão.
E agora eu quero ir com vocês lá no Êxodo, capítulo 3. Passou-se mais de quase 700, entre 700 ou um pouquinho mais de 700 anos, irmãos, depois que o Senhor fez essa promessa para Abraão. Abraão envelheceu, teve o Isaac, depois teve o Jacó, teve o Isaac, veio a descendência toda dele, o José, filho de Jacó, foi para o Egito, porque teve fome onde ele estava. Lá no Egito, ele foi bem recebido, porque o filho dele, José, era, na época, governador do Egito. Vocês devem ter visto isso, se não na Bíblia, em algum lugar por aí, não? E aí, o Jacó vai lá com a família dele, fica no Egito, mas o tempo passa, a família de José cresce, fica poderosa, e eles parecem brasileiros, né? Tem bastante filho, e aí fica uma nação, uma família, um clã poderoso, vai crescendo. O faraó que conheceu José morreu, como todo mundo morre, o José também morreu. Passou-se o tempo, e os faraós que vão surgindo começam a ver que aquele povo está se tornando um povo muito forte. E o que eles vão fazer? Começam a oprimir esse povo. Que povo? O povo que era chamado de povo de Deus, descendência de Abraão, chamado de israelitas. Eles ficam 400 anos no Egito, e nesses 400 anos eles são oprimidos. Ouça isso, eles são oprimidos. Deus sempre está do lado do oprimido, do que sofreu a corrupção, do que foi oprimido ou injustiçado pela corrupção, oprimido ou injustiçado pela violência, oprimido ou injustiçado pelo poder. A mensagem do Senhor Jesus nas boas aventuranças é: bem-aventurados os pobres. E a outra mensagem dele é, e aí eu vou parafrasear, o Senhor Jesus não tem nenhum problema com quem é rico, porque ele salvou gente rica e continua salvando gente rica, mas toda vez que o Senhor vem morar em alguém, seja rico ou pobre, ele traz amor sobre essa pessoa, e o amor dele manifesta a santidade, e a santidade dele, como o seu amor, é justiça, retidão e bondade. Deus vem visitar no Egito, e o Senhor então levanta Moisés. Eu estou correndo aqui com a história, porque eu acho que aqui todo mundo deve saber mais ou menos dessa história, né, irmãos? Alguém não conhece o Moisés aqui? Não fica sem graça. Pode vir nos encontros que nós temos aqui. Está rolando agora um encontro com um grupo de adolescentes, que 15 em 15 dias eles estão estudando bastante a vida de Moisés, o tabernáculo e tal. E também no Kids, né, Samantha? O Kids fala bastante das crianças, aprende bastante sobre isso. E claro, nós estamos aqui revendo. Muito bem, então Moisés, irmãos, o Senhor chama Moisés, que é da descendência de Abraão, e chegou o tempo de Deus visitar aquele povo do Egito, que oprimiu o povo de Israel, os israelitas. Deus chama Moisés e diz assim no capítulo 3 do Êxodo, versículo 9: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios leia comigo de novo, só o finalzinho, o que os egípcios faziam? Oprimiam. Ouça aqui, o amor de Deus é contra a opressão. O Deus que ama, manifesta o amor dele em nós, e nos ensina que quem ama não oprime. Não oprime onde? Não oprime filho, esposa, marido, cunhado, sogra, mãe, pai, terceira idade. Aquele a quem Deus visita, recebe o seu amor, e o seu amor não oprime, porque aquele que oprime, o Senhor também visita, também com amor, só que um amor que manifesta justiça e retidão.
ele põe na balança. Deus não tem o culpado por inocente. Então, o texto que nós vamos lendo vai nos ensinando que o Deus que se revela ao Moisés, se revela para trazer equidade. Deus é justo. E eu e você, como servos do Senhor, nós que declaramos Deus habita em nós, porque nós sentimos Deus em nós, um dos frutos que deve se manifestar dessa presença de Deus em nós é a equidade. É a intolerância à injustiça. Nós estamos aqui, nesse... Que mês é? Agosto, nós estamos em agosto roxo. Lilás, pronto. Agosto lilás. Que é um trabalho de conscientização contra a violência à mulher. Por quê? Não é óbvio, a mulher mais fraca fisicamente. Então, em termos de gênero, qualidade, capacitação e tantas outras coisas, é igual ao homem, mas estruturalmente, geneticamente, então a mulher então é contra a violência. Então a igreja, eu e você, e aqui eu estou falando com a igreja, e eu estou sendo ultra, mega, hiper resumido no que eu quero falar com vocês, porque eu estou falando para os irmãos em Cristo, aqui e em casa, e mesmo aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e percebem o que eu estou falando, aqueles que declaram ter Deus dentro de si, devem ser uma bandeira, uma voz, uma proclamação contra a injustiça, contra a violência, contra a maldade, contra a corrupção, contra aquilo que é errado. Não interessa se quem está fazendo o mal é do nosso sangue ou do nosso partido, tanto faz. Nós recebemos o amor de Deus, e o amor de Deus manifesta a santidade. Amém, irmãos? O esforço da nossa fala aqui hoje, nesse tema, é para nós continuarmos desconstruindo essa ideia de um amor fofinho, com fitas rosas, um ursinho, e tudo isso é bacana, mas o amor de Deus é tão justo que Deus mata o seu filho, por causa da injustiça, não do filho, mas minha e tua. E é isso que ele está nos ensinando, desde o Antigo Testamento, até nos trazer essa celebração de hoje, que é a ceia do Senhor. Amém, amados? Esse Deus, então, agora fala com Moisés, fala: Moisés, o clamor do povo chegou até a mim. Eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Olha que interessante, pensa aqui comigo. Os israelitas, chamado povo de Deus, estão lá no Egito. Falando de maneira arredondada, são 400 anos. Com certeza é mais do que isso, mas de maneira arredondada é 400 anos. 400 anos eles estão longe de momentos como esse que eu e você temos. Nós podemos congregar, nos reunir, ler as Escrituras, celebrar junto. Eles estão impedidos disso. Eles estão impedidos de diversas maneiras. Então, durante esses 400 anos, eles vão sendo minados com a ideia e os conceitos dos deuses do Egito. Deixa eu te perguntar, você acha que a igreja, quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? Nós, eu e você, nós somos igreja. Você acha que a igreja é influenciada pela sociedade? Sim? Olha o nosso jeitão de andar, de viver, de vestir. Alguns anos atrás, a gente estava aqui de terno e gravata. Deixou de ser pecado, agora a gente vem assim, toda à vontade. Alguns anos atrás não podia jogar bola. Agora a gente joga bola na praia. Que era mais pecado ainda. Então a sociedade, a cultura nos influencia. Sim, antigamente não podia ter controle de natalidade, por isso que eu tenho 9 irmãos. Hoje eu tenho 2 filhos. Então, a cultura, nós somos influenciáveis. Você imagina 400 anos, um povo sendo influenciado numa cultura que tem uma multidão de deuses. É o Deus Sol, é o Deus Água, o Nilo, a água do Nilo.
É o Deus da fertilidade, fertilidade. É o Deus da colheita, é o Deus do fogo. São deuses que por 400 anos aquele povo vai aprendendo que esses deuses resolvem. E finalmente, o próprio Deus virou gente e é o rei daquele lugar. O nome dele o título dele é Faraó. Faraó é o Deus encarnado. E esse Deus encarnado controla os outros deuses. O Deus então, o Deus Todo-Poderoso que falou com Moisés, ele diz assim, versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus, deixa eu ir só um pouquinho mais adiante, versículo 14, disse Deus a Moisés, deixa eu voltar aqui, vai, versículo 13, Moisés perguntou, está bem que os meus irmãos ali estão pacientes, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome deles, que lhes direi? Faz sentido essa pergunta? 400 anos, os caras têm um monte de Deus ao redor deles, que naquela época era Deus que resolvia. Olha o Nilo produzindo peixe, olha a fertilidade, seja dos animais, seja a terra produzindo, olha a tecnologia do Egito, olha a sabedoria, olha a magia dos magos, os magos faziam magias extraordinárias, melhor do que muita feitiçaria meia boca de hoje, os caras eram faixa preta mesmo, então eles iam sendo influenciados, e cada Deus tinha um nome, porque cada Deus era controlado, quem tem nome é controlado, e os deuses do Egito eram controlados, por quem? Pelos seus adoradores, como? Com ofertas, com sacrifícios. Faraó era o Deus encarnado, era homem, mas era uma encarnação de Deus para todos eles, o que Faraó falava era a última palavra. Deus chama Moisés, que já sabia que não era a última bolacha do pacote, já tinha certeza nessa época, antes ele até achava, depois ele já tinha certeza que não era, e manda Moisés falar com Faraó. Moisés pergunta, Senhor, eu vou falar com Faraó, eu vou falar com o teu povo, qual o nome que eu dou para eles? O Senhor diz aqui em outras palavras, eu não tenho nome, não queira me etiquetar, não queira pôr rótulo em mim, eu sou o que sou. Ei, coisa boa, fala a verdade. O que eu falo? Eu sou o que sou. É assim, eu não devo satisfação para ninguém, ninguém me controla, ninguém me limita, eu sou o que eu quero ser, para quem eu quiser ser, quando eu quiser ser, quanto eu quiser ser, eu sou o que sou. É muito bom isso, mas não foi para Moisés. Moisés falou, eu sou o que sou. Uma boa tradução para esse nome é, eu serei o que serei, ou eu serei o que for necessário ser. Por quê? Porque Deus não pode ser rotulado. Então, quando alguém chega para você e diz assim, olha, Deus é assim, Deus é assado, Deus faz desse jeito e eu sei, sabe nada, nós não sabemos, eu não vou falar nada porque vai escandalizar alguns irmãos, mas a gente sabe muito pouco sobre Deus. A gente sabe o suficiente para entender quem nós somos. Somos miseráveis pecadores, alcançados pelo amor desse Deus, que trouxe justiça, retidão e bondade sobre nós. Trouxe o seu amor. Nós não dizemos assim, Deus me ama. E Deus não me ama, eu nem sei por que Ele me ama. Eu sei que porque Ele não me ama, Ele não me amaria. Tem vários motivos para Ele não me amar. Mas Ele me ama e Ele te ama. Ele amou Abraão. Quem era Abraão? Ninguém. Amou a Moisés. Quem era Moisés? Ninguém.
amou você. Quem é você? E quando eu digo isso, irmão, não é para você ficar mal, eu não sou João ninguém. Não, você é, em Cristo Jesus você é muita coisa. Mas fora dele, nós somos igual a todo mundo, gente. Então diga àquele povo, eu sou, me enviou. E então, esse eu sou, o que sou, tem um propósito, manifestar santidade e comunicar a sua santidade naquele lugar. Qual é o lugar? Egito. Quem vai experimentar o amor de Deus, / santidade? O povo de Israel. Quem vai experimentar o amor de Deus, / santidade? O faraó e todo o povo do Egito. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O mesmo Deus que se manifesta sobre o Egito, traz sobre o povo dele amor, e nesse amor vem uma medida, e traz sobre o povo do Egito o seu amor, nesse amor vem outra medida. Por quê? Porque o Senhor agora está falando com Moisés, o meu povo, que está longe de mim, vai, como é que eu posso dizer, vai me conhecer de novo, vai me reconhecer. Ele fala assim, esse é o meu nome, eu sou o que sou, e você conhecido desse jeito eternamente. Quem é que nos ensina, novamente, que dizendo assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando alguém quer apedrejar Jesus, é porque ele disse o quê? Eu sou. Quando ele disse eu sou, os religiosos lembraram desse ensino do Senhor a Moisés, e quiseram apedrejar Jesus. Esse Deus agora começa a se comunicar com o Egito todo. E ele então começa a enviar pragas sobre o Egito. E cada praga que ele envia sobre o Egito é uma maneira dele falar para o povo dele e para o povo do Egito quem ele é e quem aqueles deuses não são. Aqueles deuses do povo do Egito, o Deus do Nilo, o Deus, irmãos, tinha o Deus Ram, o Deus do Nilo, o Deus da fertilidade, o Deus Sol, eram muitos deuses, e todos esses deuses não eram suficientes para que aquele povo produzisse justiça, equidade, misericórdia. E alguém vai dizer, mas pastor, o senhor deve estar brincando, né? Igual o faraó falou para Moisés, Moisés, você deve estar brincando, que eu vou deixar você sair com as crianças e as mulheres e ir para o deserto, você está com maldade, Moisés. O faraó fala isso. Por quê? Porque é o modelo, é o sistema, é o que tem na nossa sociedade. O poder é para ser usado, e ele é usado para explorar alguém, normalmente é assim. Então aqueles deuses todos que estão lá, não produzem mudança no povo do Egito, nos egípcios. Antes, eles vivem entregue aos prazeres e ao prazer do poder, da força, da ambição. Deus então vem e começa a desbancar cada um daqueles deuses, e ele traz, por exemplo, a primeira praga, lá no capítulo 7, né? Capítulo 7, a primeira praga, sangue. O Nilo vira sangue, os peixes morrem. Vocês imaginem, já foram em fim de feira, irmãos? Onde vende peixe? Normalmente o cheiro não é bom. Vocês imaginem o Nilo com os peixes morrendo e cheio de sangue. Depois vem as pragas das rãs. Então, há uma divindade que é aquele que dá alimento para os egípcios, que é o peixe que vem do rio. Deus mostra que ele é Deus sobre o Deus do Nilo. Ele mostra que ele é o Deus sobre esse Deus que tem até essa cara, essa imagem de rã. Ele é o Deus que controla os magos mágicos, quando ele traz a praga de piolho, das moscas,
a morte dos rebanhos, as feridas que vão surgindo no corpo das pessoas, o granizo, os gafanhotos que destruíram toda a plantação, as trevas. Ele vai desbancando cada um dos deuses do Egito. É como se ele estivesse numa sala de aula, onde israelitas e egípcios estão dentro dessa sala de aula, e ele está ensinando israelitas quem ele é, e aos egípcios também, quem não são os deuses deles. E se você for fazer uma leitura, mesmo rápida, você vai observar como que os líderes, os conselheiros de Faraó, a partir da quinta praga, a partir da sétima praga, começam a dar ouvidos para Moisés, e falar, Faraó, deixa eles ir embora mesmo. E alguns começam a temer a palavra de Moisés, porque sabe que o que Moisés fala acontece. Porque nessa história, o Moisés, ele é o representante de Deus. Então leia-se Moisés / Deus de Moisés. Deus está ensinando quem os deuses do Egito não são, e está ensinando quem ele é. Quanta influência os deuses do Egito trouxe sobre aquele povo, que tornaram-se um povo opressor, um povo que não reconhecia o próximo como humano, um povo que destruía a nacionalidade alheia, um povo que queria ser dominador de tudo e de todos. Eles queriam que o Egito fosse o mundo todo da época. Se vocês verem alguma coisa parecida hoje, não é mera semelhança. É assim que o humano é. Se a Rússia pudesse, ela ia querer que o mundo inteiro fosse igual à Rússia, a China assim, e a América do Norte assim. É poder. Todo mundo tem que ser igual quem tem poder. Mas o Deus do Egito parece que também nos ensina hoje. Ele vai desbancando os deuses do nosso século. E vai ensinando para o povo dele. E aí eu e você temos que estar atentos, porque podemos viver nesse Egito, que é a nossa sociedade, sem adorar os deuses do Egito. Lembrando-se que nós temos um Deus. E o nosso Deus é o que é. O nosso Deus é o que é. E Ele livra. Muitas vezes. E há vezes que Ele não livra. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo. Antes de ser lançado na fornalha de fogo, deram uma chance para que ele adorasse os deuses da cultura da época. E eles respondem assim, olha, pode nos lançar na fornalha. Se o nosso Deus nos livrar, bem. Mesmo que Ele não nos livrar, nós não adoraremos os teus deuses. Eles sabiam quem era o grande eu sou. Eles estavam incomodados com a injustiça, com a maldade, com a iniquidade. Eu e você precisamos pensar sobre isso. Quanto da injustiça nos incomoda, quanto da corrupção nos incomoda, quanto da maldade humana nos incomoda. E deixa eu só abrir um parênteses aqui, deixar um assunto para você levar para a sua casa. É comum eu e você nos incomodarmos com injustiça, com corrupção e com maldade, quando ela é contra eu mesmo, contra mim. Aí eu me incomodo bastante. Por quê? Porque eu sempre tenho a sensação que eu sou vítima do universo. Que tem alguém me devendo, que tem alguém querendo me destruir, que tem alguém querendo o meu mal. E tem mesmo. E quando eu digo eu, é eu e você, nós como sociedade. Mas quando o amor de Deus entra em nossas vidas, quando esse Deus, o grande eu sou, revela o seu amor a nós, Ele desloca o nosso olhar de nós mesmos e coloca o nosso olhar no próximo. E aí eu deixo de clamar por justiça, por causa de mim, e passo a clamar por causa do próximo. E isso traz mudança na minha vida. Isso é manifestação do amor de Deus. Vocês serão conhecidos por vos amarem uns aos outros. Como é bom quando eu e você nos indignamos com a injustiça. Amém, irmãos? Bom, as pragas vêm sobre o Egito,
E o Senhor então vai destronar a última entidade que representa o Deus do Egito, que é o próprio Faraó. E o Senhor então traz a última praga, que é a morte dos primogênitos. Todo filho mais velho, assim, a partir da praga, me parece que número 5, as pragas que chegam no Egito, chegam sobre todos os egípcios, mas não chegam na terra de Gósen, onde estão os israelitas. Por quê? Deus de novo está deixando claro a distinção, como Ele é justo e como Ele guarda quando Ele quer guardar. Amém, amados? Então esse Deus vai se manifestando, e agora chega a última praga, que é a morte dos primogênitos. E é claro que eu e você nos sensibilizamos com a morte de qualquer criança. E se nós formos entrarmos nesse tema, nós começamos a pensar, por que Deus matou tanta criança? Os primogênitos, como que Deus faz isso? Eu e você temos certamente uma noção bem distorcida de justiça e de amor. O amor que nós temos é esse que nós conhecemos, é esse amor primário que nós conhecemos, o primeiro, vamos chamar assim, que nós conhecemos, é esse amor que nos faz viver na sociedade, um faz bem para o outro, ser de alguma medida solidário ou fraterno, ou cuidar dos nossos familiares. São esses amores que nos mantêm como uma sociedade minimamente possível de convivência. Mas é esse mesmo amor deformado que faz a gente viver em guerra como nós vivemos. Como é possível, por exemplo, no sul do nosso país, depois da catástrofe que aconteceu lá, as pessoas aproveitarem a oportunidade para violar, roubar, estrupar, desviar dinheiro. Alguém pode dizer, mas isso é uma meia dúzia de pessoas. Aquele amigo nosso, meu que veio pregar aqui, o Israel, ele esteve lá no sul com um grupo de irmãos dele, e ele estava ouvindo, ele compartilhou algumas histórias de pessoas que foram, assim, irmãos, vizinho roubando vizinho. Mas vizinho bandido. É isso mesmo, vizinho bandido. É só faltar pão em casa que alguns viram bandido. Falta roupa, alguém vai pegar, eu preciso ir atrás, eu vou proteger o meu. E aí você começa a ver essa sociedade que parece tão evoluída, tão equilibrada. Você vê que as bases dela está totalmente apodrecida. E esse amor humano que nós temos, e que é tão bom e que faz o resto do Brasil todo fazer um movimento para ajudar o Sul, está sobre uma base tão frágil, e como que de um dia para outro, alguém que é tão do bem pode fazer alguma coisa tão ruim. O Deus que se revela a nós, e faz-se o Deus presente em nós, é aquele que nos comunica um amor que nós não conhecemos. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz assim, que o amor não tem prazer na injustiça, não folga com a injustiça, com a mentira, mas folga com a verdade. O amor que nós encontramos nas Escrituras, do Deus presente em nós, é aquele que nos faz sentir a necessidade alheia. Não é um amor inocente, é um amor que tem equilíbrio, que nos ensina a falar sim, mas também nos ensina a falar não. É um amor que nós aprendemos com o Deus presente. No Êxodo, na última praga, o Senhor diz que iria matar o filho mais velho de todos que estavam no Egito. E aqui nós vemos a instituição da Páscoa. A Páscoa é a última mensagem de Deus ao povo do Egito, dizendo que os deuses deles não poderiam livrá-los da coisa mais preciosa que eles têm, que é a vida. Mais preciosa ainda, a vida do filho que você ama. Ele se coloca como Deus acima de tudo e de todos, e dá uma oportunidade para todo o povo do Egito. E diz que aqueles que fizessem um rito de
ao invés de ter o seu filho morto, matassem um animal, porque a justiça de Deus viria sobre todos, e a maneira dele compensar essa justiça seria uma vida por outra vida. E para que a vida de uma criança não fosse tirada, a vida de um animal seria tirada. Era só pegar o sangue daquele animal e colocar na porta de casa, como símbolo de que quem fez isso acredita que o Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, estava visitando o Egito por causa da maldade do Egito, por causa da injustiça do Egito, por causa da desumanidade do Egito. Ele estava trazendo correção, era tempo de juízo, mas tinha possibilidade de arrependimento. Havia justiça, retidão e bondade. A bondade ponha um sangue sobre a porta. Mas fazer isso era declarar que cria-se no Deus do Moisés, o grande Eu Sou, e não no faraó. Era peitar o faraó que bancava o Egito, o faraó que bancava o alimento de todos, o faraó que bancava a vestimenta de todos, o faraó que mantinha todos. Passar o sangue nas portas da porta era dizer: eu não acredito mais que faraó é Deus, eu agora acredito no Deus dos israelitas, o grande Eu Sou. Mas quando a pressão da sociedade vem sobre nós, irmãos, nós podemos sucumbir. Por isso nós precisamos experimentar a presença de Deus em nós. Os egípcios começam a matar os animais e passar sangue na porta da sua casa. À noite, vem um anjo da morte, uma sombra, e começa a passar sobre todo o Egito. E o que há? Morte. E passar o sangue na porta, se estabelece o conceito da substituição. O Deus que é justo e reto também é bom. O Deus que é justo estabelece regras. Ele é reto, cobrando aquilo que não foi cumprido ou bonificando aquilo que foi cumprido. Ele dá aquilo que as pessoas merecem, que nós merecemos, pelo que nós plantamos. É a lei da semeadura, é eu receber o que eu mereço. Esse mesmo Deus manifesta bondade, que é graça, é dar o que eu não mereço. E era só eles passarem sangue nas portas da casa. Claro que milhares de crianças morreram, porque eles não creram na graça de Deus, mas se submeteram ao faraó. O faraó, irmãos, representa o poder humano, a glória humana, a sabedoria, a vaidade, a iniquidade, a injustiça humana. Deus visita os humanos, e visita com a sua presença, trazendo salvação ou condenação. Paulo nos ensina que Cristo é salvação, a mensagem do Evangelho é salvação para aqueles que estão crendo, e é condenação para aqueles que não estão crendo. Amém, amados? Essa última praga que Deus envia sobre o povo dele, aponta para um Salvador, que agora não será mais apenas dos israelitas, mas do chamado povo de Deus. Eu quero ler para você o texto de Isaías, e já estou indo para esse encerramento. Isaías capítulo 9, diz assim, versículo 2, ouça isso aqui, irmãos, deixa eu ler o 9:1, vai, estou tão indeciso hoje, né? Vê se vai conectando o que nós estamos lendo aqui com os textos. Capítulo 9 de Isaías, versículo 1, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Quem estava aflito? No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Galileia dos gentios é mais ou menos a favela de Canaã. Pode falar favela?
o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizesse crescer a nação e aumentasse a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, com os que se regozijam na colheita, com os que se exultam, quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Aqui nós estamos lendo o profeta Isaías, dizendo que viria um dia, onde o Senhor iria trazer justiça e juízo. No versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, o nome dele, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso ou forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. O capítulo 53, o profeta diz assim: quem creu na nossa mensagem, essa que eu estou trazendo hoje, a quem foi revelado o braço do Senhor no Egito da vida, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele é o oposto de Faraó. O Faraó é o homem que se diz Deus e precisa se maquiar para impressionar. Ele é o Deus que se faz homem e a sua aparência não atrai ninguém. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos estima por ele. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidades são essas? Ele tomou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e por Deus atingido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós recebemos amor. Amor é o remédio de Deus para nos sarar. Amor é o remédio de Deus para nos curar. Curar dessa humanidade deformada que nós somos e colocar em nós um amor que nós não temos. Mateus capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse Deus que se revela a Moisés como eu sou o que sou, agora ele se faz gente e vem habitar no seu povo, que é a sua igreja. Vem habitar naqueles que ouvem, como disse João, e creram na palavra que ele anunciou. A sua aparência, o seu aspecto físico não atraía ninguém, mas o que ele fez, manifestou justiça e juízo. Ele mesmo, no dia que o povo judeu comemorava a Páscoa, no período que o povo judeu comemorava a Páscoa. Que Páscoa? Aquela Páscoa que apontava lá para o Egito, aquela Páscoa que fazia o povo judeu lembrar quem oprimiu eles, quem tirou eles com o braço forte do Egito, quem desbancou todos os deuses, quem desbancou o faraó, e finalmente, quem trouxe salvação. Naquele período em que eles estavam comemorando essa data, o próprio Jesus diz que ele era o cordeiro que iria substituir os animais que foram mortos
lá no Egito, para que os filhos mais velhos dos israelitas não fossem mortos. Ele agora estava estabelecendo como que uma nova Páscoa. A Páscoa no Egito foi a morte dos animais, para que os primogênitos dos israelitas não morressem. E ele agora é essa Páscoa minha e sua, porque ele foi sacrificado no nosso lugar. Se naquele tempo era uma vida por vida e um animal para que o povo saísse do Egito, agora é uma vida por uma vida, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna com esse Deus Santo. Como que um Deus que é santo pode morar numa casa suja? Não, Deus não mora numa casa suja, mas eu e você somos essa casa. E para ele morar nessa casa suja, um sangue foi passado nessa casa. E não é o sangue meu, não é o sangue do animal, é o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse, eu sou. E ele fala o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem comunhão com meu Pai, se não passar por mim. Hoje eu e você somos habitação de Deus. Hoje nós podemos dizer, Deus é presente. Deus está presente em minha vida. Esse Jesus mesmo, após ser sacrificado e ressuscitar, ele disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos e todos que os ouviam, ele falou, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, e ele estará em vós, e ele vai dar poder para vocês, como que dizendo para vocês não mais acreditarem, nem no faraó, nem nos deuses do Egito. Amém, irmãos? Hoje eu e você podemos amar. E amar é esse sentimento de incômodo com a injustiça, com a maldade, com a violência, com a desonestidade, com a corrupção. A igreja do Senhor é um povo que deve anunciar a justiça de Deus, antes fazendo justiça a partir da sua casa. Hoje eu e você podemos declarar que nós temos a presença de Deus, se esse amor de Deus me torna incomodado com a violência e com a maldade e a injustiça que acontece ao nosso redor. Eu quero orar com você. Nós vamos orar agora, consagrando o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Esse pão e esse vinho simboliza aquele animal, ele aponta, aquele animal lá no Egito que foi morto para que os primogênitos dos israelitas não fossem sacrificados, apontavam para Jesus, que se entregou na cruz por nós. E hoje, quando nós pegamos o pão e o vinho, nós lembramos da morte de Cristo Jesus, que nos trouxe salvação. Eu quero orar com você, meu irmão, que esse amor de Deus em nós, que manifesta a santidade, que esse amor de Deus em nós, ele produz em nós esse sentimento de incômodo com a injustiça, com a violência, com a maldade, com a corrupção, mas para além de nós mesmos. Amém? Vamos orar? Vamos consagrar o pão e vinho. Ô Lucas, pega ali o pão e vinho, pode segurar você mesmo. Ô Duda, ajuda ele ali. Segura ali o pão e o vinho. Pode ficar aí mesmo, Lucas. Vocês dois. Vamos orar, irmãos. Deus está presente. Deus é presente em nós. Deus é presente em mim. O Deus presente, irmãos, Ele é presente a partir da minha consciência. Ele toca todo o meu ser, minhas emoções, meus afetos, meu corpo. Então nós sentimos Deus, sim, presente fisicamente. Sentimos Ele nas nossas emoções. E Ele transforma a nossa consciência. Vamos orar comigo? Feche os seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos pela sua presença em nós. Obrigado, Senhor, por
nos chamar para sermos a tua casa, a tua habitação, para sermos o teu templo. Obrigado, Senhor, por habitar em nós, através do sangue do teu Filho Jesus, nos dando a tua graça, a tua salvação, aquilo que não merecemos. Obrigado, Senhor, por nos salvar, não porque temos mérito, não por nossas bondades, não porque há algo de bom em nós, mas única e exclusivamente pelo sangue, pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário, em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por pagar um preço que não podíamos pagar. Obrigado por nos tornar teus filhos. Obrigado por se fazer presente agora em nós. Senhor, nós consagramos esses dois elementos que aprendemos com o Senhor Jesus, pão e vinho, que simbolizam a morte do teu Filho na cruz por nós. Hoje nós lembramos que o teu sangue nos purificou dos nossos pecados, que a tua justiça e o teu juízo caiu sobre o teu Filho Jesus, por isso ele morreu, para que nós tivéssemos vida. Senhor, que essa vida transborde em nós, através de atos de justiça, de misericórdia, de compaixão, de amor, dentro de casa, com o filho, com o cônjuge, com os pais, com os familiares, com os vizinhos, Senhor, e vá transbordando, Senhor, para onde nós estivermos, que o mundo, Senhor, como lá no Egito, veja o teu poder, mas hoje através da sua igreja, de cada um de nós, desses gestos de amor, de misericórdia, de compaixão, que é a tua santidade em nós. Nós pedimos isso para a tua glória, e em nome do teu Filho Jesus.